Sabe, é incrível pensar que um texto com milhares de anos pode, de fato, nos ensinar algo sobre os desafios de hoje. Vamos mergulhar na sabedoria prática de Provérbios, capítulo 23, para a gente descobrir juntos lições que atravessam o tempo, falando sobre riqueza, disciplina e, o mais importante, o que realmente constrói um futuro sólido. Essa é uma pergunta que todo mundo se faz, né? Como manter o rumo certo no meio de tanta pressão? Seja na carreira, nas finanças, as armadilhas estão aí, por toda a parte. O mais surpreendente é que Provérbios 23 funciona quase como um mapa para a gente navegar por esses desafios. Bem, o nosso roteiro hoje vai ser o seguinte: a gente começa falando das pressões externas, como essa coisa do desejo por riquezas, depois vamos olhar para dentro, para a importância das companhias e do nosso caráter, em seguida a gente explora o valor da disciplina e, por fim, vamos descobrir qual é o alicerce para um futuro realmente seguro. Então, vamos começar com as pressões que vêm de fora. O mundo nos apresenta um monte de ofertas e tentações o tempo todo, desde riquezas até prazeres imediatos. A primeira grande sabedoria aqui é aprender a discernir o que realmente vale a pena. Olha que interessante. Esse conselho de ter cautela diante de um governante é uma metáfora muito poderosa para qualquer situação de alta pressão hoje em dia. Pensa aí, uma grande oferta de emprego, uma oportunidade de negócio que parece boa demais para ser verdade. O texto está nos alertando que essas ofertas, que parecem tão vantajosas, podem esconder armadilhas para a nossa integridade. E aqui a gente vê o conflito central, né? De um lado, as ofertas do mundo. Riquezas, prazeres, aceitação fácil, coisas que são super atraentes, mas, no fundo, são passageiras. Do outro lado, os princípios da sabedoria, integridade, verdade e autocontrole. Exigem mais esforço, com certeza, mas constroem algo que dura. Essa escolha entre o que é passageiro e o que é eterno é um tema-chave nesse capítulo. Puxa, que imagem forte! O texto não está condenando a riqueza em si, mas a busca obsessiva, cansativa por ela. A sabedoria aqui é reconhecer que os bens materiais são, por natureza, passageiros. Eles podem sumir tão rápido quanto apareceram, literalmente voando como uma águia. Certo, agora a análise vai mais fundo, se voltando para dentro. Depois de falar das pressões de fora, o foco agora cai sobre como os nossos hábitos, e olha, isso é crucial, as nossas companhias moldam quem a gente se torna. E o texto é bem específico sobre os hábitos que podem nos destruir por dentro, sabe? Ele adverte contra os excessos, seja na bebida, na comida ou até nessa busca sem fim por uma vida fácil e confortável. Isso não é só sobre saúde, são vistos como comportamentos que corroem o nosso próprio caráter. E a consequência disso é direta e clara, não tem rodeios. Segundo essa sabedoria antiga, a falta de moderação e autocontrole não arruína só a alma, mas também a nossa vida material. Existe uma conexão direta entre o caráter e o destino. Ok, então se os maus hábitos corroem, o que constrói? A resposta apresentada é a disciplina. Mas não como um castigo, e sim como um mecanismo de formação, uma ferramenta para a gente crescer, tanto no pessoal quanto no espiritual. Mas como se adquire essa sabedoria? O texto descreve um processo bem intencional, com 2 passos. Primeiro, aplicar o coração à instrução, ou seja, ter uma disposição real para aprender. E segundo, ouvir atentamente, buscar ativamente conhecimento. Não é algo que cai do céu. E isso se traduz em ações bem concretas. Honrar os pais, por exemplo, é valorizar a experiência e o legado. E essa ideia de comprar a verdade é fascinante. Não se trata de dinheiro, claro, mas de um investimento de tempo, de esforço, de ego. Significa que a sabedoria é tão valiosa que se deve estar disposto a abrir mão de ganhos materiais para conseguir ela. Chegamos agora ao coração de toda essa análise. Depois de falar sobre apetites, companhias e disciplina, qual é a base, o fundamento que sustenta tudo isso e que garante um futuro sólido? Essa é a pergunta que o capítulo se propõe a responder. No mundo onde tudo parece tão incerto, existe um segredo, um princípio fundamental que pode nos dar uma esperança que não se desfaz com o tempo ou com as crises? E aqui está a resposta. O termo-chave é temor do Senhor. E olha, é fundamental entender isso direito. A análise deixa claro que não se trata de ter medo ou pavor, mas sim de uma profunda reverência, de uma submissão consciente à vontade de Deus. É o ponto de partida para a verdadeira sabedoria. E os benefícios de viver por esse princípio são, uau, profundos.
Ele nos protege de ficar com inveja daqueles que parecem prosperar por meios errados. E o mais importante, ele promete um futuro seguro e uma esperança que não pode ser frustrada. É como uma âncora no meio da tempestade. Essa é, talvez, a promessa central de todo o capítulo. A segurança definitiva não está nas riquezas, nem no poder, nem mesmo nas melhores companhias. A verdadeira segurança, segundo o texto, vem da promessa de que em Deus existe um futuro. É a garantia de que, não importa o que aconteça, a história não termina em ruína. E para selar essa promessa vem essa afirmação final. A esperança que é construída sobre este alicerce não é um otimismo vago, é uma certeza. É uma esperança que, segundo o texto, simplesmente não pode ser destruída ou desapontada. E assim, a gente termina com uma pergunta para reflexão. Diante das ofertas passageiras do mundo e dos princípios duradouros que a gente explorou, qual sabedoria vai guiar a construção do nosso futuro? A escolha, como sempre, permanece com cada um.